Caro amigo, caro telespectador, um bom dia para você. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu almoço, seu trabalho. Que nesse tempo tão rico que a igreja nos proporciona, que é esse período de quaresma, esse período de recolhimento, retiro espiritual, esse tempo para a gente avaliar a nossa vida, cada um de nós perguntar a nós mesmos: quem sou, de onde vim, para onde vou, o que estou seguindo, a quem estou seguindo, o que eu estou fazendo aqui, o que pode melhorar em mim. A igreja nos propõe um tema para a campanha da fraternidade, um tema muito atual, que é poliética pública, ou seja, política pública, ajudar o irmão, ajudar o outro e gritar para aqueles que têm o poder na mão para socorrer, ajudar, melhorar as condições de vida, não só das pessoas com mais necessidade, mas de todo ser humano, de todos nós, a começar do nosso presidente, passando por todos os líderes, até aquele que tem menos condições, mas todos merecem ser tratados com dignidade, em todos os campos da sociedade, na saúde, na educação, na segurança, no meio de transporte e daí por diante. Política pública significa dar dignidade ao ser humano, a todos eles, sem nenhuma extinção. Então, cabe a nós promover, ajudar, pedir e fazer a nossa parte. Porque muitas vezes nós achamos que tudo também tem que ser o prefeito, os vereadores, os governadores, deputados, etc, etc, etc. Também eles. O meio financeiro muitas vezes vem deles, mas a afetividade, o amor, o respeito, o carinho, a presença, a ajuda, isso é de cada um de nós. Quantas pessoas deixando pais e mães jogados dentro de casa? Quantos pais deixando filhos jogados dentro de casa? E como nós vamos pedir política pública, poliética, o bem comum? É preciso que todos sejam tratados com dignidade. E a dignidade, ela começa por mim mesmo, saber me respeitar, me tratar, cuidar de mim, cuidar da minha vida e de todos aqueles que fazem parte dessa minha vida. E daí espalhar por todos aqueles que passam por minha vida ou que eu passo pela vida deles. E o evangelho de hoje, dentro desse período tão rico que é a quaresma, que é esse período de reclusão. Reclusão não significa estar preso. Voltar para nós mesmos, escutar menos barulho de fora, menos internet, menos notícias bobas que jogam de minuto em minuto, né, no WhatsApp, no YouTube, por aí afora. Mas dar um tempo para um pensamento, para uma oração, para um recolhimento ou para uma mudança. E o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 7 a 15. É Jesus com seus discípulos, aqueles que viviam e conviviam com ele, nos vai e vem daquela terra árida, seca de Israel. Com certeza, todas as vezes que eu vou hoje ler o evangelho, eu tive a graça de seguir os passos de Jesus na Terra Santa. Então, quando eu vou ler, eu leio vendo lá sentindo, né? Vendo no pensamento, sentindo como ele andava naquele calorão, suando, sem água, sem um calçado direito, aquelas roupas quentes da época. Não é como hoje que as roupas são leves, mas aquelas roupas tecidas nas máquinas de tiara ou mesmo tecido à mão. E Jesus ia e vinha, ele não parava. Ele tinha pressa de anunciar o amor, ele tinha pressa de dar o recado que Deus o enviou para dar. E por isso Jesus
Por pouco tempo que ele passou na terra, ele deixou o recado de toda a eternidade. Tanto para aqueles daquele tempo, né, tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, quanto para nós hoje, quanto para aqueles que virão depois de nós. Quantos anos depois vão ouvir a mesma palavra que Jesus veio nos trazer. E ali os discípulos pediram para ele que os ensinasse a rezar. E ele respondeu para eles: não preocupem, quando orares, quando forem rezar, não se preocupem com muita palavra, com muita oração decorada, ou com muita oração escrita, ou com muita oração repetitiva. Mas preocupem em expressar o seu sentimento para Deus e aprender a ouvir o que Deus quer falar com você. Oração é essa sintonia entre o Pai, Deus, e o Filho, eu e você. Então ele disse, não precisa de multiplicar muitas palavras, não. Ele ensinou assim, reza de maneira dialogada com o Pai. Pai nosso que estais no céu. Ele não ensinou a rezar Pai meu, porque é Pai de todos. Deus é meu Pai, é seu Pai, é nosso Pai. Ele ensinou para todos nós que ao rezar, santifique o nome do Senhor. Santificado seja o vosso nome, que eu santifique, você santifique o nome do Senhor com nossas vidas. Santificar o nome do Senhor é viver como Ele nos ensina e quer que a gente viva. Venha a nós o vosso reino. Rezar é pedir a Deus que o reino de amor, de paz, de justiça, de união, de fraternidade, de alegria, de fé, venha sobre nós. Mas que nós tenhamos coragem de abrir os nossos pensamentos, sentimentos, consentimentos, para que o nosso coração receba esse reino. Porque o reino de Deus, ele está presente onde está presente o Filho amado de Deus, que sou eu e você, somos filhos amados de Deus. Mas quantas vezes nós somos filhos rebeldes, como aquele filho da passagem do Evangelho, o filho pródigo, que largou tudo e foi embora, e depois volta arrependido. Bendito seja Deus que ele arrependeu e voltou, mas quantos não têm tempo de voltar? Quantas vezes nós fazemos como aquele jovem, deixamos Deus para lá e vamos viver nossa vida. E nos damos tão mal que às vezes não temos nem coragem, nem condições de voltar para pedir para Ele que nos socorra. E Ele ensinou no Pai Nosso que a gente faça a vontade do Pai, dizendo a Deus, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas que seja feita a tua vontade, a vossa vontade. Que a vontade de Deus seja bem acima da minha, que a minha vontade esteja dentro da vontade de Deus. E que a vontade dele seja feita agora, aqui na terra, neste momento. Que a vontade de Deus seja feita na sua família. Quantas coisas que acontecem que a gente não aceita, que a gente briga, que a gente revolta. Tudo bem, às vezes é preciso orientar, mas desorientar nunca. Porque nós devemos dizer sempre, seja feita a vossa vontade. Assim, aqui na terra, mas também lá no céu. E Jesus ainda nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Não nos ensinou a pedir o pão para o ano inteiro, nem para o mês inteiro, nem para a semana inteira. O pão de cada dia. Porque nem só de pão vive o homem. Quantas pessoas com mesas fartas, com despensas arrojadas de alimento e passando fome de amor, passando fome de justiça, passando fome de paz. Mas Ele ensinou também, dai-nos o pão, mas nos ensine a perdoar. Como o Senhor nos perdoe.
perdoai-nos, assim como nós perdoamos. Como que eu vou ser perdoado por Deus se eu não sou capaz de perdoar um deslize da minha esposa, dos meus filhos, do marido, do irmão, da mãe, do pai, do amigo, do companheiro de trabalho? Ele não nos ensinou a pedir a Deus que não nos dê tentação, mas Ele ensinou a gente a pedir a Deus que não nos deixeis cair. A tentação está por todos os lados e de todos os jeitos. O Evangelho de ontem nos mostrou, ou melhor, o Evangelho de domingo nos mostrou a tentação, Jesus sendo tentado no deserto, a tentação do ter, a tentação do ser e a tentação do prazer. E como essas tentações nos acompanham. Eu quero ter mais. Se eu tenho um carro, eu quero ter dois. Se eu tenho dinheiro na poupança, eu preciso ter mais. Se eu tenho uma casa boa, eu preciso ter uma muito melhor. Se eu tenho uma roupa... E aí vai a tentação do ter. E a tentação do prazer? É o prazer de comer exagerado, de comer o que não deve, o que não pode, de beber, de drogar, de fumar. O prazer, muitas vezes corporal, prazer erótico, quantas vezes tem estragado a vida das famílias, começando tão cedo na nossa juventude. Essa tentação do prazer, que nada mais é do que um momento e que ele passa e às vezes deixa um rastro de amargura pro resto da vida. Quantos maridos traindo esposa, esposa traindo marido, namorados, quantos jovenzinhos ainda que não são capazes de tomar conta da sua própria vida sozinho e às vezes gerando filho. Não é porque o filho não é filho de Deus, ele é filho de Deus, é filho de jovem, de criança, de adulto, não importa. Mas às vezes aquela criança vai sofrer pela pouca idade de seus pais. Por quê? Não suportou, não cumpriu aquilo que a gente pede no Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. E nós não pedimos também, Jesus não nos ensinou a pedir que não nos dê o mal, mas livra-nos do mal. O que é o mal na nossa vida? É tudo aquilo que desorganiza. Uma família que está vivendo desorganizada, ela está vivendo mal. Está vivendo sem graça, está vivendo sem qualidade. Olha, a gente trabalha com crianças na catequese. A gente vê a criança que vem de uma família equilibrada, que vive dentro de um padrão de equilíbrio, e a gente vê aquela criança que vem de uma família desequilibrada. Como aquela criança sofre e demonstra no seu comportamento. Como aquela criança sente falta de viver em paz. Então, por isso, quando a gente pede no Pai Nosso, livra-nos do mal, nós também temos que fazer por onde? Não basta eu pedir a Jesus que me livre do mal se eu sou o mal na vida do outro. Quantas vezes é o marido que é um mal na vida da sua esposa? Bravo, mal educado, grosseiro, exigente, exagerado, sem carinho, sem ternura. Ou às vezes a esposa, ou quem sabe os filhos, ou então um patrão, ou um profissional, um empregado, um colaborador, um colega. Quando nós pedimos, livra-nos do mal, primeiro eu tenho que olhar, será que o mal não sou eu? E assim, meu amigo, a gente deixa aqui um abraço carinhoso, pedindo a Deus que nos ensine a rezar o Pai Nosso todos os dias, porque é uma oração que exorciza, que afasta o demônio da nossa vida. O que é demônio? Demônio é tudo aquilo que nos deixa cair em tentação, ou até nos joga na tentação, e nos faz ser o mal na vida do outro e provocar que o outro também seja esse mal na própria vida e na vida da gente. Então vamos buscar a paz nesta quaresma, nesse tema
que nos chama a atenção da política pública, vamos ser éticos, poliético, ética pública. Vamos ser conscientes da nossa responsabilidade e da nossa capacidade de fazer uma família, uma casa, uma cidade, um mundo melhor. Fica com Deus, que Deus te abençoe.